Salve, meu querido, tudo em paz? Você está acompanhando a série Provérbios para a Vida. Aqui nós buscamos a sabedoria que fundamenta uma vida verdadeiramente abundante, próspera, com dinheiro no final do mês para conquistar os seus sonhos, mas sobre todas as coisas, pautada e centrada no propósito de Deus para você. Eu sou Cadu Bacelar, planejador financeiro, e hoje você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. O Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvidas serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, e a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são como um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Sem sombra de dúvidas, a temática principal desse capítulo é o planejamento. Já no versículo 1, ele já começa dizendo que ao homem pertencem os planos do coração. Então, a atribuição de planejar, a atribuição de ter uma visão clara de futuro, metas, objetivos e persegui-los é dada ao homem. Eu e você temos essa tarefa. Mas a resposta final vem de Deus. A segunda parte desse próprio versículo já diz: mas do Senhor vem a resposta da língua. Esse versículo, inclusive, é confirmado lá na frente, no versículo 9, que diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos, tá? Então nós precisamos traçar sim planos e objetivos, mas colocá-los cativos a Deus, perguntar para Deus se realmente é isso que Ele deseja, para que a gente não gaste energia indo na direção errada. Então não basta ter um plano, é preciso ter um plano coerente com o propósito de Deus. Na minha estrutura, quando eu penso a vida no modelo do riqueza com propósito, existem pessoas que são direcionadas por necessidades e desejos, e aí elas precisam ocupar o tempo para ganhar dinheiro. E elas vivem um loop do desejo, porque os desejos dos homens são como o mundo dos mortos, sempre tem lugar para mais um.
Então, eu tenho um desejo, ocupo meu tempo, ganho dinheiro, pago conta. Tenho um novo desejo maior, ocupo meu tempo com alguma coisa que me dê dinheiro para pagar conta. E fica nesse ciclo. Mas é engraçado que, inclusive, nesse capítulo, ele fala, lá no versículo 26, que as necessidades do trabalhador, né, a fome move ele a trabalhar. Essas necessidades e desejos. Mas essa seguramente não é a melhor motivação. Se nós pensarmos num segundo modelo de vida, existe uma direção dada por Deus, que é o propósito. Esse propósito precisa se materializar numa visão clara de futuro. O propósito é dado por Deus, é o nosso ministério, o nosso serviço, aquilo pelo qual nós fomos vocacionados, né, dirigidos por Deus para transformar o mundo ao nosso redor. E esse propósito se transforma numa visão, em clareza de futuro, metas, objetivos, para que então eu trabalhe. Então eu não trabalho simplesmente para ganhar dinheiro e atender novos desejos. Eu trabalho para que essa visão se cumpra. E essa visão é a materialização da direção dada por Deus. E aqui eu fico coerente com os planos de Deus. E aqui eu posso dizer que seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Porque a minha linha de decisão de vida, as minhas escolhas começam a ser fundamentadas nesse propósito maior dado por Deus. Isso fica claro quando nós vamos para o versículo 3, que diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, consagrar ao Senhor esses planos é fazer com que os nossos planos existam para obediência à direção que Ele nos dá. Então, a obediência é a maior forma de adoração que nós temos, né? De tudo aquilo, nosso sopro de vida, nossos bens, riquezas, nada disso é nosso de verdade. Tudo isso foi dado para que a gente administre. Mas existe uma coisa que foi dada por Deus para nós, é o nosso livre-arbítrio. A nossa capacidade de escolhas, as nossas decisões, e por isso a obediência é tão forte, é algo que pertence a nós e que pode ser ofertado ao Senhor. Ele nunca vai te transformar num robô e fazer com que você siga cegamente os planos dele. Sempre há a opção de escolha. Apesar de que Deus pode inclinar o nosso coração numa determinada direção. Isso é confirmado no versículo 4, que diz que o Senhor faz tudo com um propósito. Então, Deus tem um propósito para nós e os nossos planos precisam estar alinhados a esse propósito, tá? É por isso que eu costumo dizer que Deus não manda dinheiro para pessoas, Deus manda dinheiro para propósitos. Dinheiro, recursos, conexões, contatos, enfim, tudo que é necessário para que um plano prospere. E o resultado desse alinhamento com os propósitos de Deus é o que está no versículo 3, os planos serão bem-sucedidos. Além disso, lá no versículo 7 ele fala algo interessante. Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, e o que torna um caminho agradável ao Senhor? Obediência aos princípios, alinhamento ao propósito. Quando isso acontece, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Ele faz milagres, ele age, ele intervém a nosso favor. Então Deus está o tempo todo agindo. E ao planejar, nós temos uma orientação específica no versículo 20 e 21, que diz que quem examina cada questão com cuidado prospera. Feliz é aquele que confia no Senhor. Então, quando nós estamos planejando, nós estamos traçando o mapa do ponto A para o ponto B. Eu quero sair de onde eu estou hoje e alcançar determinada coisa lá na frente. Preciso estar atento às ameaças, oportunidades, para ter uma jornada que seja segura, que seja eficiente, mas que me leve na maior velocidade possível. E para isso, eu preciso examinar fazer uma previsão dessa jornada atento aos detalhes, né? Quem examina cada questão com cuidado, olhar quais são as pessoas envolvidas para que esse objetivo se cumpra, quais são os processos envolvidos para que esse objetivo se cumpra, de que forma eu consigo mitigar ameaças, riscos, quais são as oportunidades que podem surgir e, caso aconteçam, impulsionar esse objetivo, né? Me levar mais rápido ou mais seguro ou de forma mais barata a esse objetivo. Então, quando eu começo a pensar em mais detalhes, né, analisar todas essas questões, as chances são de que existirão menos surpresas ao longo do caminho. E com isso, os nossos planos acabam prosperando.
Para fechar esse primeiro bloco de comentários, eu queria ir com você para o versículo 33, que ele diz o seguinte: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A sorte aqui era uma pedrinha que era usada para tomar uma decisão. Trazendo para os dias de hoje, é como se eu jogasse uma moeda para cima, caiu a moeda, se der cara eu faço tal coisa, se der coroa eu faço outra. É o oposto de planejar. É você simplesmente deixar as sortes decidirem os rumos da sua vida. E aí eu posso ser tendencioso a pensar que, olhando para esse versículo, então eu não vou planejar nada. Eu vou simplesmente lançar sorte porque a decisão vem do Senhor. Mas inclusive essa decisão do Senhor pode estar sendo fundamentada pelo fato de você não planejar, não assumir a responsabilidade sobre os seus resultados. Imagina Deus como o dono de todas as coisas, que tem mordomos, né? Que a gente chama de mordomia, que é gerentes. Tem gerentes das coisas que ele confia. Em quem você acha, né, se fosse você no lugar dele, que ele confiaria mais recursos? Naquele que se empenha em administrar de forma responsável, ou daquele que simplesmente lança uma moeda para cima e diz, se der cara eu faço, se der coroa eu não faço. Né? Se eu e você escolheríamos aquele que é mais preparado, mais responsável e mais dedicado, imagina Deus que sonda o meu e o seu coração e conhece na intimidade, né? Então Deus, se a gente fosse pensar numa parábola, é como se ele fosse o dono de uma mega corporação que tem os seus gerentes, os seus administradores, e na verdade ele está ali enviando essa provisão a cada um de nós. Então os recursos que são dados por Deus não é só para você pagar as suas contas. Os recursos são dados por Deus para que você alcance o seu propósito. Então a provisão a favor da visão, a provisão a favor da visão. Todos esses recursos confiados a Deus existem para ampliar os nossos resultados, ampliar a nossa visão. Por quê? Porque essa visão ela é a materialização do propósito dele sobre nós. Propósito, visão, trabalho, provisão. Mas se ter planos alinhados a esse propósito de Deus é algo tão poderoso que gera tantos frutos, por que tantas pessoas escolhem não fazer? E aqui nós temos a resposta no versículo 5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. O que acontece com o orgulhoso, e aqui obviamente não é aquele orgulhoso de dizer, filhão, tô orgulhoso de você, tô feliz com você, feliz pela sua conquista. Não é isso, né? Aqui é o orgulhoso de se achar maior do que os outros e, por vezes, se achar maior do que o próprio Deus. Então, esse orgulhoso, pensa comigo, se ele se acha maior do que os outros, as chances são de que a opinião dos outros não importa. Logo, ele não terá conselheiros ao seu redor. Então, os planos sem conselheiros não prosperam. As chances são muito grandes de dar errado. E pior ainda, se essa pessoa se considera maior do que o próprio Deus, ele não vai submeter a sua visão ao propósito de Deus. E aí, pode ser que ele esteja perseguindo o objetivo errado. Quando o texto diz que sem dúvida serão punidos, pode passar aquela imagem de que Deus é um sniper que está aqui, tá ali um orgulhoso, Não é isso que acontece. É que sem esses conselhos e desalinhados do propósito, da direção pelo qual o mundo está caminhando, né? Que as coisas, que a minha vida deveria estar caminhando, não vai prosperar. Isso é confirmado nos versículos 18 e 19, que fala o seguinte: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E o versículo 19 vai falar que é melhor ter um espírito humilde entre oprimidos do que participar de despojos com os orgulhosos. Partilhar despojos tem a ver com ganhar guerras. Isso quer dizer que o orgulhoso, ele pode sim lutar guerras e ganhar guerras. Infelizmente, ele está lutando a guerra errada. Seguindo no versículo 6, nós temos que o amor e a fidelidade, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. E com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então, o respeito a Deus, o respeito aos princípios que ele nos dá, são o caminho para que você evite o mal. Mas, inevitavelmente, você vai errar. E diante do erro só existe um sentimento saudável, que é o arrependimento. O arrependimento é o sentimento que vai nos quebrantar diante de Deus e nos fazer mudar de direção. Em outras palavras, amadurecer, crescer, realinhar e reconectar-se com Deus. Então, através de Cristo, nós temos o caminho para se reconectar com Deus.
O versículo 8 é mais um daqueles versículos que nos diz que é melhor ter pouco da forma justa do que ter muito de forma injusta. E aqui, obviamente, não quer dizer que para que você seja justo, você tem que ter pouco. Não. Se o texto continuasse, ele poderia facilmente dizer: é melhor ter muito da forma justa do que ter pouco da forma justa. A questão não é quantidade, a questão é justiça. E essa justiça ela é explicada no versículo 11, que fala que balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Por que é melhor ter pouco de forma justa do que muito injusto? Porque na justiça a gente está com o Senhor. Então, é melhor ter pouco, estando centrado na vontade de Deus, do que ter muito fora da vontade de Deus. Os versículos 13 a 15 falam sobre como nós devemos nos comportar, nos relacionar com pessoas com posição de autoridade maior do que a nossa. Aqui, representado pelo rei. Vamos pensar sobre o rei daquela época. Primeiro, ele tinha poder sobre vida e morte. As decisões dele poderiam ter consequências ali severas. E aí é interessante que no versículo 14 ele fala: a ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Então, se você tem uma posição de autoridade, não tome decisões por impulso, tenha pessoas sábias para te ajudar. E se você está debaixo dessa autoridade, seja essa pessoa sábia. Uma outra coisa que me chama a atenção sobre posições de autoridade, como o caso do rei, é que as decisões dele não afetam somente a ele, mas afetam toda uma nação. As decisões de alguém que é pai, que é mãe, não afetam somente a si, mas toda a família. As decisões de um dono de uma empresa não afetam somente a si, mas toda a sua empresa. Então tenha zelo sobre isso. E o resultado final é que a alegria no rosto do rei é sinal de vida. Então, diante de conselhos sábios, você toma decisões sábias e aí o seu favor é como nuvem de chuva na primavera. A nuvem de chuva não é somente sobre uma pessoa, a nuvem de chuva é sobre uma região inteira. Então, as suas decisões acertadas não vão gerar frutos somente para você, mas vai gerar para todos aqueles que estão ao seu redor. Inclusive, eu estava falando aqui e eu lembrei de um versículo que tem no final, que eu ia comentar no final, mas que eu vou puxar logo para agora. No versículo 32 ele diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então a inteligência emocional ela é mais poderosa, ela é mais efetiva do que a força. O rei diante dessa ira, ele pode ser tendencioso a deixar a inteligência emocional de lado para agir impetuosamente com força. Por isso, nós, como pessoas sábias, devemos controlar as nossas próprias emoções e ser um elemento para ajudar pessoas que estão ao nosso redor, sobretudo se elas têm posição de autoridade, a acalmar a ira e tomar decisões bem fundamentadas, ao invés de simplesmente ir lá e usar a força bruta. Olhando para o versículo 16, nós temos algo que nós já vimos algumas vezes ao longo desses estudos de Provérbios. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. E sempre que eu vejo esse tipo de versículo, a pergunta que vem à minha mente é: você tem investido tempo, recursos, dinheiro e energia na busca pela sabedoria e do entendimento? Assistir esse vídeo, acompanhar essa série, é investir recursos para isso, é investir tempo para isso. Mas você tem feito outros cursos, lido bons livros, dedicado realmente de forma ativa para encontrar mais sabedoria, se tornar mais sábio, amadurecer, crescer e encontrar mais entendimento? Se você ainda não faz, eu quero te desafiar a ir em busca disso. O último versículo que eu quero comentar com você hoje é o versículo 28. Ele fala aqui: o que espalha boatos afasta bons amigos. Então, seja contando mentiras, espalhando mentiras a respeito de alguém, né, e manchando ali a imagem dela, ou contando verdades que foram confidenciadas, essa pessoa quebra a esfera de confiança. E sem confiança não existem relacionamentos profundos. Portanto, atenção com o que você fala para que você não afaste bons amigos. E com isso a gente finaliza o nosso devocional em Provérbios capítulo 16. Então você já sabe, se você puder compartilhar comigo aquilo que Deus falou no seu coração, deixa o teu comentário aqui embaixo. Se ficou alguma dúvida, mesma coisa. Vai ser muito bom conversar com você. Se inscreve no canal, deixa o teu joinha, ativa o sininho de notificações. Afinal de contas, todo dia tem um vídeo novo para você aqui no canal. Segue também lá no Instagram, @CaduBacelar, Facebook, CaduBacelar Finanças. E é isso. Eu desejo um excelente dia para você. Fica na paz de Deus e fui!